tinha uma crença na capacidade criadora do povo fora do comum. Basta você tomar como modelo a construção de Brasília, o que parecia, o que se antevia como um sonho ensandecido de um homem predestinado como Juscelino, acabou se transformando numa realidade econômica, geográfica e política. Brasília, o que fez Brasília? Fez o país deslocar o seu rosto, virar o seu rosto para o Planalto Central e descobrir áreas novas que hoje respondem pelo os maiores recursos em exportação para o país. Quer dizer, o Cerrado brasileiro foi descoberto por Juscelino e por Israel aqui em Minas, aqui na região mineira do Cerrado. Mas Juscelino, quando abriu a região de Brasília, descortinou o Oeste, ele estava criando um Brasil novo, diferente desse Brasil tradicional, conservador, que existia por essas regiões aqui litorâneas. Essa aqui é a imagem que eu guardo de Juscelino, e, sobretudo, o seu sorriso franco, a sua maneira cordial e, sobretudo, a lealdade que ele tinha para com os amigos. Jardim. Murilo, no dia 6 de junho de 64, às vésperas da cassação do mandato de senador do presidente Juscelino e dos seus direitos políticos, todos os correligionários Juscelino, teve um que foi parar na Suécia, o deputado Zé Maria Alckmin, ele já era vice-presidente. Ou seja, todos se recolheram, ninguém se levantou para defender o mandato de Juscelino. Agora, teve uma voz na Assembleia Legislativa do deputado Murilo Badaró, naquela época com 32 anos de idade, que foi para a tribuna e fez um discurso aconselhado por todo mundo a não fazer, porque aquilo poderia lhe custar a sua carreira política, e fez um discurso de protesto contra a cassação do Juscelino. Eu lhe pergunto o seguinte: hoje, qual é a análise que você faz da sensação que você tinha naquela época, que você teve naquela época, quando você resolveu enfrentar a truculência dos militares, e hoje, quando você relê o passado, você faria a mesma coisa hoje? Jader, para cumprir o dever, você não tem que ter época nem condições. O que é importante é cumprir o dever. Naquela época eu entendi que era assim que eu devia cumprir o meu dever. Protestar contra a violência que estava na iminência de ser praticada contra o mais importante correligionário do partido. Eu e Juscelino éramos do PSD. Ora, o que cabia? Eu então liderava a bancada do PSD na Assembleia. Se eu não fizesse isso, eu jamais poderia encarar o povo mineiro, encarar os meus eleitores, os meus amigos. E cumprir o meu dever, arrostando com todo tipo de restrições que a mim foram impostas durante o curso da minha vida. E eu apenas vou fazer uma revelação, peço licença para uma revelação. A minha candidatura ao governo do Estado aqui em Minas estava praticamente decidida na convenção. Ela foi vencida por pressão do Palácio do Planalto, exatamente uma espécie de vindita tardia ao discurso que eu pronunciei contra a cassação do Juscelino. Esse é um assunto que vai ficar para mais frente, para as memórias, mas a verdade é que, ao cumprir o meu dever, não tinha importância. O que acontecesse era apenas uma consequência. Dever se cumpre independente das situações em que aquele que vai cumpri-lo está. Presidente, eu queria mais uma vez retomar o diálogo com o senhor, pensando não na academia como uma instituição pretérita, mas na academia como um espaço de reflexão do presente e talvez, quem sabe, até como uma possibilidade, né, de chamar a juventude para discutir o futuro. Então, o senhor que está na academia, que conhece, está vendo a academia se interiorizar, eu perguntaria para o senhor falou aqui do espírito de Minas, né? O que os acadêmicos de Minas consideram hoje o espírito de Minas? Esse espírito de Minas é alguma coisa consolidada, é alguma coisa que a gente diria que tem identidade, que tem... O que o senhor traduziria hoje como o espírito de Minas na visão dos membros da academia, daqueles que convivem com o senhor cotidianamente? O Drummond tem um verso, Carlos Drummond, ele fala do enigma de Minas, que nem o mineiro confessa a si mesmo o que significa isso. Quer dizer, é uma coisa muito misteriosa. Nós tínhamos que fazer aqui uma longa digressão de natureza sociológica para
explicar o que significa o Espírito de Minas. Tanta coisa significa o Espírito de Minas, as catedrais, as igrejas barrocas, a poesia de Alfonso de Guimarães, a poesia de Drummond, o protesto de Tiradentes, enfim, são tantas coisas, a presença de Juscelino, enfim, o que é o Espírito de Minas? É isso tudo, misturado, você não tem como uma definição precisa do que seja isso. Apenas o Silvio Vasconcelos, por exemplo, no livro fantástico que ele tem, chamado Ensaio de Mineiridade, Ensaio de Caracterização, ele diz isso, que você não consegue definir com precisão o mineiro que é contraditório, o mineiro da mata, o mineiro das áreas da mineração, o mineiro do triângulo, cada um tipo desse, trazendo em si uma série de condicionantes de natureza cultural e sociológica que fazem esse famoso enigma mineiro, que é, como diz o Drummond, algo que o mineiro não conseguiu decifrar nem para si próprio. Meu caro Murilo, vamos voltar à política, explorar um pouco o seu conhecimento e a sua experiência nesta área. Todos nós sabemos que ano que vem teremos eleições. Na sua opinião, quais são os candidatos que se avizinham aí com maior força, tanto para o cenário estadual quanto federal? Bom, eu acho que nós mineiros devíamos todos estar torcendo para que o governador Aécio Neves consiga chegar a essa posição. Agora, se o Aécio não tiver sucesso, aí é outra história, nós vamos ver o que vai ser feito. Mas o nosso desejo, quer dizer, toda a nossa força deve ser voltada nessa direção. Olha, e veja só, eu estou falando de Juscelino. Juscelino deixou a presidência da República em 1956. Fazem 44, com 53 anos, que Minas está fora do poder. Não, ele deixou em 1961. Não, 1961. 61, é. 56 ele assumiu, 1961. 39 mais 9, 48 anos que Minas está fora do poder. Teve um intervalozinho pequeno com o Itamar, né? Sim, tirando desse intervalo. E, por sinal, um intervalo maravilhoso, porque o Itamar restituiu a dignidade ao cargo de presidente, ele soube fazer o plano real. Eles tentam tirar do Itamar a paternidade do plano real. Ele que foi o autor, o presidente da República, que dá essa decisão. O Carlos Alberto, por exemplo, que é um economista de cabeça fulgurante, ele sabe muito bem disso. Ele foi autor de vários planos econômicos em Minas, mas de nada adiantava isso se o governador não toma decisão. Então, o Itamar, ao receber a medida exata do que deveria ser o plano real, tomou a decisão e fez. Ele é o pai do plano real. Então, esse intervalo do Itamar é o que nos deu um certo consolo. Por isso que agora nós vamos voltar para restabelecer o equilíbrio federativo. Em relação à eleição de Minas Gerais? Pois é, Carlos Alberto, nós temos aí nomes muito bons. Mas o quadro está tão indefinido, que seria uma temeridade a gente sugerir algum nome. Eu acho, por exemplo, que tem vários deles, alguns ligados a mim, por exemplo, por profundas afeições pessoais, outros por a sua magnífica atuação no governo, outros até do PT. Eu acho, por exemplo, o Patrus Arania, uma figura muito simpática, vai ser o orador quinta-feira que vai receber o Bartolomeu em nome da academia. Então, eu acho que o quadro está muito cedo para a gente dar um palpite desse. Se pudesse dar palpite em política, não, seria como jogar na Mega Sena, não é uma coisa. Murilo, você citou aí os nomes, citou as perspectivas, citou as condições, mas você tinha citado, quando você se referiu ao Bilac Pinto, você manifestou a sua angústia em comparação entre os políticos de hoje, os parlamentares de hoje e os parlamentares de ontem. Eu me lembro, na última conversa que eu tive com o Biazinho, 3 ou 4 meses antes do falecimento dele, ele me disse que, naquela época, qualquer deputado federal de Minas Gerais, de qualquer partido,
tinha condições de ser governador do Estado. O presidente da República. O presidente da República. Quer dizer, então, inclusive ele que até chegou a entrar numa lista tríplice, mas como era o DN que mandava, foi o Aureliano. Então, eu lhe pergunto o seguinte, dos últimos 30 anos para cá, houve uma deterioração do processo político de Minas. É claro que o espírito de Minas não acaba, mas o caráter de alguns setores de Minas Gerais está se deteriorando violentamente. Qual é a solução para a gente voltar aos tempos em que o político mineiro, o deputado mineiro, tenha vontade de servir ao povo, de ajudar ao povo, de servir ao povo ao invés de servir-se da política? Como é que você vê isso com a sua experiência, o seu discernimento, o seu conhecimento da política? Jardim, você tem aí uma série de caminhos a raciocinar, a seguir o raciocínio. Mas o que eu acho é o seguinte, enquanto você não eliminar a matriz dessa doença grave que afeta o organismo político, que é a corrupção eleitoral, você hoje compra um mandato como compra chuchu na feira. Não adianta você pretender modificar esses hábitos se você não corrigir o sistema político. Aí é que está o mal. Você então comprando o voto, o povo não tem o que decidir. Hoje vereador ganha dinheiro para fazer nada. Antigamente o vereador era um voluntariado. Olha, nesses municípiozinhos do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, os vereadores hoje estão gastando dinheiro para se eleger, porque tem ali uma sinecura que lhes garante a sobrevivência. Isso vai no efeito multiplicador para o deputado estadual, para o deputado federal, tudo isso na base do dinheiro. Resultado, se escolhe sempre o pior. O mais rico, provavelmente, mas nem sempre o melhor. Essa é que é a razão, do meu modo de ver, a etiologia da crise está aí. Se mudar o sistema, implantar voto distrital, nós então podemos ter uma melhoria substancial no processo político. Presidente, eu estava querendo continuar aí no raciocínio que o senhor está colocando. Eu tenho percebido, inclusive por contatos que eu tenho com pessoas da academia, do meio jornalístico e até de contatos pessoais, que esse desencanto com a política não é uma questão pessoal. Essa angústia que o senhor tem, nós a temos, o telespectador tem, as pessoas estão tão distantes da política, porque a representação, a democracia representativa não nos atende mais como sociedade. O senhor é um homem também da sociologia, o senhor sabe que a democracia representativa hoje ela está em crise no mundo inteiro. E a democracia participativa que estão nos apresentando, ela tem tido realmente um caráter, não de avanço, mas ela tem sido até um caráter de apropriação indébita de alguns espaços do poder público. O senhor não acha que estaria faltando realmente assim construir, tanto no plano local, como no plano regional, como até no plano internacional, uma nova cultura da importância da coisa pública? É verdade, essa afirmação está coberta de razão. O que está faltando também é uma grande liderança. Nós tínhamos uma grande expectativa, por exemplo, com a eleição desse presidente americano, esse Barack Obama, né? Que está lá fazendo um governo baseado na mais deslavada demagogia, agredindo fundamentalmente os postulados da vida americana. Aqui no Brasil, quem é que poderia aspirar a essa posição de líder? O presidente da República não é um líder, o presidente da República é um homem do espetáculo, ele dá espetáculo, é como o Silvio Santos, mesma coisa, dá espetáculo, fala, o povo gosta, mas líder, capaz de constituir uma legião de seguidores, como o Juscelino conseguiu, como o Bernardes conseguiu aqui em Minas, homens que tinham estofo moral, cultural e, sobretudo, ideias fortes e sólidas para conduzir o país. O espetáculo que nós assistimos ontem na televisão, no lançamento do programa do Pré-Sal, é um dos maiores deboches que já se fizeram contra a inteligência do povo brasileiro para prevenir uma situação eleitoral para um processo que só vai se iniciar daqui a 10, 15 anos, que é a exploração do petróleo em águas profundas para a qual nós não estamos preparados.
De maneira que há realmente a crise no mundo inteiro. Você tem aí esse presidente da Venezuela, que é um bobo alegre, falando bobagens uma atrás da outra, inventou um chamado espírito bolivariano. Para quê? Para estabelecer ditaduras e agredir os países democráticos do mundo inteiro. Foi agora festejar o ditador da Líbia. Então, esse é o quadro geral. Quer dizer, nós temos uma crise cultural gravíssima, da qual não escapa nem mesmo a igreja, que tem um Papa de grande dimensão intelectual à sua frente, mas o quadro se deteriorou no mundo inteiro. Todas as religiões, nesse caso da Igreja Universal, é bem típico disso, em que a sede e o interesse financeiro sobrepujam em tudo aquilo que o Evangelho pregou. Sobretudo, esquecerem-se daquela famosa imprecação do Evangelho de que o dinheiro é o esterco do diabo. Nós estamos quase chegando ao final do nosso papo econômico. Eu vou pedir ao jornalista Jadir Barroso que faça a sua última intervenção, por favor. Murilo, nós estamos aí na antevéspera da campanha eleitoral para a presidência da República. Aí você citou aí um espetáculo demagógico, deprimente, que é desse do pré-sal. Mas esses espetáculos se sucedem pelo Brasil inteiro, utilizando o dinheiro público. Hoje não se tem nenhum escrúpulo em se lançar a mão do dinheiro público para fazer campanha, para se promover, para difundir ideias absolutamente falsas. Você citou o caos na educação brasileira. E o governo faz exatamente o contrário. Ele nem diz que, por exemplo, o ensino fundamental tem uma verba baixíssima e 70% vai para o ensino superior. Eu te pergunto o seguinte: como é que se pode antever o desenvolvimento do processo eleitoral dentro de uma lisura que se exige na sucessão presidencial? Bom, a grande expectativa ou esperança que nós temos é quando se instalar o contencioso na televisão, as coisas então possam clarear mais. De qualquer maneira, esse processo de crise que o Brasil vive vai encontrar no 2010 uma solução. Eu acho que para melhor, porque para pior do que está não é possível mais chegar. Senador Murilo, eu gostaria que você deixasse aqui para o nosso telespectador, principalmente a seus amigos, uma mensagem principalmente de fé e de otimismo. Carlos, eu deixo a mensagem felicitando você por estar colocando em debate essas coisas. E eu acredito muito na força do país, na força da juventude, sobretudo na força das nossas tradições. Quem combate as nossas tradições é essa gente que não acredita na força que elas têm. E a tradição nossa é a tradição da religiosidade, da liberdade e da democracia. Muito obrigado. Nós queremos aqui agradecer a honrosa participação do senador Murilo Badaró e dizer também a ele que nós nos rendemos também às justas homenagens à nossa Academia Mineira de Letras pelos seus 100 anos de fundação. Nós voltamos daqui a pouco com os nossos outros blocos, nossos comentários do nosso programa Mercado Comum. Fica aí. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a seu lado, como o arco da promessa, no azul pintado pra durar. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. 750 mil clientes, 750 mil vidas. Unimed BH, todos os motivos para ser o melhor plano de saúde. Algumas
Algumas pessoas esperam, outras mal podem esperar. Algumas pessoas querem menos, algumas querem mais, outras querem menos para ser mais. E todas querem viver felizes, com saúde, porque ser feliz é ser o que se é. E para cada jeito de ser, existe um leite Premium e também a evolução do leite. Programa Mercado Comum. Apoio IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, e ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, capítulo Minas Gerais. Leia e assine a revista Mercado Comum. Informações 3281-6474 e no e-mail revistamc@uol.com.br. Caros telespectadores, caras telespectadoras, neste período negro da história política do nosso país, em que as instituições públicas se encontram em frangalhos, em que o Poder Legislativo e o Executivo se transformaram em antro de corrupção deslavada, o Supremo Tribunal Federal, ao invés de passar a defender, através de decisões concretas, a moral pública, a probidade administrativa, a ética, os bons costumes, e ater-se rigidamente aos princípios da legalidade, passa a atuar, em alguns casos, na contramão da história, entrando no mesmo jogo do Executivo e do Legislativo,